Você está vivendo exatamente no nível que decidiu aceitar, não no nível que deseja, não no nível que sonha, mas no nível que tolera. Porque a vida nunca te dá o que você merece. Ela te dá o que você permite. Ela te entrega o que você exige de si mesmo e o que você recusa continuar aceitando. Você já parou para perceber o que tem aceitado silenciosamente? A procrastinação disfarçada de descanso, as desculpas camufladas de lógica, o medo travestido de prudência, o conforto, que é, na verdade, a prisão mais sorrateira de todas. Veja, cada pequena vez que você diz "tudo bem" para algo que te diminui, você ensina o mundo como deve te tratar. Você envia uma mensagem à vida e ela responde com exatidão. Napoleon Hill dizia que o homem que conquista é aquele que acredita poder conquistar. Mas antes da crença, vem a intolerância, uma recusa radical e inegociável de continuar sendo menos do que você nasceu para ser. Henry Ford não tolerou a lentidão dos cavalos. Ele não aceitou a impossibilidade. Ele quebrou o paradigma porque não suportava viver dentro dele. E você? O que tem tolerado? Uma rotina sem paixão, uma mente barulhenta que te sabota a cada passo, relacionamentos mornos, pensamentos limitantes, sonhos que você enterra todas as noites, esperando que morram sozinhos. Deixa eu te dizer algo. Você pode mudar de vida num segundo, num único segundo. Quando você decide, de forma irredutível, que não aceita mais aquilo que antes chamava de normal, é aí que começa a transformação. Você quer abundância? Então pare de tolerar escassez nos seus pensamentos. Você quer respeito? Então pare de tolerar ambientes e pessoas que desonram sua energia. Você quer sucesso? Então pare de tolerar essa preguiça com o nome bonito de autocuidado. O que você tolera molda quem você se torna. Todos os grandes, Lincoln, Carnegie, Edison, Jobs, eles não nasceram com uma mente moldada para vencer. Eles a forjaram. Cada vez que disseram, não aceito isso. Cada vez que recusaram a mediocridade como opção. Cada vez que o mundo tentou empurrá-los para o comum e eles levantaram a mão, encararam o impossível nos olhos e disseram, não, eu quero mais, eu sou mais. Mas atenção, você só consegue mudar o que você tem coragem de encarar. E a maioria está fugindo. Fugindo de si mesmo. Fugindo da dor de admitir que está vivendo muito abaixo do que sabe ser possível. Você não precisa de mais tempo. Precisa de mais decisão. Você não precisa de um novo plano. Precisa de uma nova identidade. E identidade é esculpida pelo que você diz sim. E principalmente pelo que você diz não. Por isso, olha à sua volta. O que está presente na sua vida hoje, que você só está aceitando por medo de mudar. E agora olha para dentro. O que dentro de você ainda acredita que isso é o melhor que posso ter. Essa crença, essa tolerância silenciosa é o seu maior inimigo. E o momento em que você a rompe é o momento em que sua nova vida começa. Mas romper não é confortável. É por isso que poucos fazem. É por isso que tantos preferem reclamar do que revolucionar. Eles se sentem seguros nas correntes que já conhecem. Mas escuta bem, o conforto não é um presente, é uma armadilha, é um veneno doce, administrado em doses lentas até que você adormeça por dentro. O desconforto, por outro lado, é um portal. O desconforto é o chamado. Toda vez que a vida te incomoda, ela está te dizendo, você nasceu para mais do que isso, saia daí, cresça. Napoleon Hill escreveu, o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo ardente. Mas sabe o que mata esse desejo? A tolerância ao morno, a aceitação do medíocre. O hábito de se contentar com migalhas emocionais, financeiras, espirituais. E quanto mais você tolera, mais você se adapta.
mais você constrói uma identidade em cima daquilo que um dia jurou que jamais aceitaria. Pense nisso. Quantas vezes você sonhou alto, mas depois de tantos nãos da vida, passou a pedir menos, esperar menos, até desejar menos? Isso não é humildade. Isso é autossabotagem. É resignação disfarçada de maturidade. Você foi feito para o extraordinário, mas o extraordinário exige intolerância ao ordinário. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. 1000 vezes, porque ele era intolerante com a escuridão. Cada falha era só mais um passo rumo à luz que ele já via dentro da mente. A diferença entre ele e os outros não era a inteligência, era a intolerância ao fracasso permanente. E você? Está disposto a suportar o desconforto de crescer ou vai continuar tolerando a dor de se sentir pequeno? Porque aqui está a verdade. Brutal. Tudo o que você continua permitindo em sua vida, você está, na verdade, incentivando. A mente não entende mais tarde, ela só entende o que você faz agora. E cada ato de aceitação silenciosa da mediocridade é como apertar o botão de repetir no ciclo que você quer quebrar. Chega. Chega de viver como se estivesse ensaiando para uma vida que ainda não começou. Ela já começou. Ela está acontecendo agora. E a pergunta é: você vai continuar assistindo ou vai finalmente assumir o papel principal? Pare de tratar seus sonhos como opções. Eles são ordens da sua alma. Eles são o motivo pelo qual você está aqui. E toda vez que você os negligencia, toda vez que você diz depois, ao invés de agora, você enfraquece sua própria essência. Você precisa se tornar inaceitável para a versão que ainda vive de desculpas. Você precisa se revoltar. Revolta interior, da mais profunda, aquela que diz, nunca mais, eu me recuso, chega. E então, algo mágico acontece. Quando você para de tolerar o pouco, o universo para de te oferecer o mínimo. Quando você decide que basta, as portas que estavam invisíveis começam a surgir. As pessoas certas aparecem, a coragem desperta, a energia retorna, mas não antes da decisão. Nunca antes. Essa decisão é como uma faísca, e ela só vem quando você olha no espelho e diz, eu sou o responsável. E isso termina agora. Essa decisão, essa faísca, é o momento em que você muda sua assinatura energética no mundo. Você para de enviar sinais de submissão e começa a emitir a frequência da liderança, da soberania, da transformação. É o instante em que a vítima morre e o Criador nasce. E não é um momento fácil, porque exige que você enfrente a verdade nua e crua sobre quem você tem sido. Exige que você encare todos os pactos silenciosos que fez com a sua própria fraqueza. Exige que você destrua sem piedade a zona de conforto que te mantém pequeno. Mas ouça bem, nada, absolutamente nada, cresce no conforto. Evolução é guerra interna, não contra o mundo lá fora, mas contra os limites que você mesmo construiu. Henry Ford disse, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Por quê? Porque tudo se decide dentro. Tudo. A batalha nunca foi externa. O mundo só reflete o que você carrega na mente. Você quer mais? Então você precisa se tornar mais. Você quer liberdade? Então torne-se alguém que nunca mais aceitará acorrentar a própria alma em nome de segurança. Você quer riqueza? Então pare de tolerar a mentalidade de escassez, de não posso, de é difícil. Você precisa romper com o velho script. Esse roteiro repetido de fracasso, preguiça emocional, autoengano e procrastinação. Você precisa ser o autor da sua própria lenda. Mas entenda, ninguém vai escrever essa história por você. A caneta está e sempre esteve nas suas mãos. A vida que você quer não virá com aplausos, nem com permissão. Ela virá com dor, com noites solitárias, com decisões difíceis.
com sacrifícios que poucos estão dispostos a fazer. Mas ela vem. Oh, ela vem. Quando você diz, eu me recuso a continuar assim, quando você eleva seus padrões internos, quando você para de pedir permissão para existir, então o universo muda de tom, porque ele responde à clareza, ele responde à convicção, ele responde àqueles que estão prontos para pagar o preço da liberdade verdadeira. E a liberdade não é a ausência de desafios, é a capacidade de enfrentar qualquer desafio sem perder sua grandeza. Você pode estar falido agora, pode estar sozinho, perdido, sem direção, mas se você ainda tem a coragem de dizer, eu não aceito que isso defina quem eu sou, então você está mais rico do que pensa, mais forte do que sente, mais perto do que imagina. Não é sobre onde você está. É sobre o que você tolera enquanto está aí. Porque você, meu amigo, se torna exatamente aquilo que tolera. Então olhe ao seu redor. Veja cada detalhe da sua vida atual. O estado do seu corpo, o dinheiro na sua conta, a qualidade das suas relações, a maneira como você fala consigo mesmo quando está em silêncio. Tudo isso é reflexo direto do que você tem tolerado. Você tolera a preguiça, então sua energia cai. Você tolera a dúvida, então seus sonhos desaparecem. Você tolera a mediocridade, então a vida te serve exatamente isso, uma versão diluída de quem você poderia ser. E é por isso que tantos vivem com raiva e nem sabem por quê. Porque lá dentro, no fundo, eles sabem que traíram algo sagrado, seu próprio potencial. Você acha que nasceu para viver apertado? Você acha que o Criador do Universo colocou você aqui para pagar boleto, rolar feed e sobreviver? Não! Você nasceu para criar, para impactar, para transcender. Mas isso exige um novo código, uma nova disciplina, uma nova versão de você. Você quer resultados extraordinários com atitudes comuns? Não vai acontecer. Você quer respeito? Então seja alguém que se respeita. Você quer abundância? Então elimine cada pensamento de escassez da sua mente, como quem arranca a erva daninha de um jardim sagrado. Você quer amor de verdade? Então ame a si mesmo com tanta intensidade que jamais aceite migalhas emocionais de ninguém. Você precisa criar um padrão de excelência tão alto, mas tão alto, que qualquer coisa abaixo dele se torne insuportável. E não estou falando de perfeição. Estou falando de padrão, de mentalidade, de visão. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Mas ele nunca tolerou o fracasso como identidade. Ele dizia, eu não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Isso é mentalidade de quem não tolera parar no meio. Isso é a força invisível que separa os grandes dos comuns. Eles caem, sim, mas não aceitam ficar no chão. Eles choram, sim, mas não aceitam que a dor defina seu destino. Porque no fim das contas, o que separa o sucesso do fracasso não é talento, nem sorte, nem diploma. É o quanto você está disposto a se recusar a tolerar menos do que aquilo que nasceu para viver. E quando você se recusa a tolerar a versão limitada de si mesmo, tudo começa a mudar. Seu corpo começa a responder. Sua energia começa a voltar. Pessoas começam a te enxergar de outro jeito. Oportunidades surgem. Porque agora você está vibrando numa nova frequência. Agora você está dizendo para o universo, com cada ação sua, eu sei quem sou e não vou mais aceitar menos do que isso. E essa decisão, essa pequena, grande decisão, é o início da sua revolução pessoal. Essa revolução não começa com gritos, não começa com palmas, com likes ou com holofotes. Ela começa em silêncio, na sua mente. Naquela madrugada em que ninguém vê, mas você decide. Chega de se sabotar. Chega de buscar validação nos lugares errados. Chega de fugir da sua grandeza. Você começa a dizer não. Não ao conforto que te prende. Não às desculpas.
que te anestesiam, não as pessoas que não caminham no mesmo ritmo do seu propósito. E nesse momento, você se torna perigoso, porque um homem ou uma mulher que para de tolerar a própria fraqueza se torna imparável. Você começa a andar diferente, não por arrogância, mas por consciência. Você sabe o que carrega dentro de si, você sabe o que está construindo, mesmo que ninguém veja. Você se torna como uma flecha puxada para trás, porque está prestes a ser lançada com força em direção ao seu destino. E aí vem a parte mais bonita. As pessoas vão começar a notar, mas não pelo que você fala, pelo que você emana. Você vai entrar numa sala e a energia muda. Vai conversar com alguém e a pessoa sente que tem algo diferente em você. Vai trabalhar e sua entrega fala por si, porque excelência é silenciosa. É um perfume que não precisa ser anunciado. É o reflexo de quem parou de tolerar uma vida pequena e decidiu construir uma vida lendária. E não se engane, isso não é sobre fama, não é sobre aplausos, é sobre integridade. Sobre ser tão leal à sua missão que você se torna um farol no meio da tempestade. As pessoas vão tentar te puxar de volta, te chamar de exagerado, radical, louco. Mas não se esqueça, foi exatamente isso que disseram sobre todos os que mudaram a história. Jesus foi incompreendido. Gandhi foi ridicularizado. Martin Luther King foi odiado. Napoleon Hill foi ignorado por anos. Mas eles não toleraram viver abaixo daquilo que acreditavam. E você? Vai se contentar com migalhas ou vai levantar da cadeira da vitimização e assumir o volante da sua vida? A vida vai te testar. Com quedas, com perdas, com portas fechadas. Mas entenda uma coisa, Deus não fecha portas para te punir. Ele fecha portas para te redirecionar. Quando você recusa aceitar a derrota como fim, até as perdas viram combustível. Até as lágrimas se tornam sagradas. Você já esteve no fundo do poço? Ótimo, porque agora não tem mais onde se esconder. Agora é só subir e cada passo vai doer. Mas a dor é um lembrete. Você está se tornando, está renascendo, está construindo a versão mais honesta e poderosa de si mesmo. E o mundo está esperando por essa versão. Você não veio até aqui só para pagar contas. Você não veio até aqui apenas para sobreviver, para manter as aparências, para agradar aos outros. Você veio para ascender, para descobrir o que significa ser totalmente, radicalmente, intensamente. Você já olhou nos seus próprios olhos, no espelho, em silêncio. Já sentiu a dor de se trair por dentro, enquanto por fora você sorria. Já fingiu estar bem quando por dentro a alma gritava por mudança? Pois é, isso também faz parte. Isso foi o chamado. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque algo dentro de você está pronto para despertar. Acorde, mas não com medo, com fé, com fúria santa, com uma convicção tão profunda que nenhuma tempestade consegue abalar. Você vai começar a se afastar do que não te serve. Conversas vazias, distrações inúteis, relacionamentos sem propósito. Porque quando a visão fica clara, o supérfluo desaparece. Você começa a economizar sua energia para o que realmente importa, sua missão, seu legado, sua verdade. E essa verdade não agrada a todos, ela incomoda. Ela sacode, ela expõe, porque luz verdadeira sempre causa desconforto nas trevas. Mas não recue. Você não foi chamado para agradar, foi chamado para transformar. E transformação exige presença, disciplina, coerência, exige que sua ação fale mais alto que suas palavras. Você acha que vencer é sobre gritar vitória? Não. É sobre se manter firme no silêncio. É sobre continuar quando ninguém aplaude. É sobre manter sua fé quando tudo parece estar contra você. E quando você se recusa a desistir, a vida se curva diante da sua decisão. Você começa a atrair oportunidades,
recursos, pessoas, ideias, porque o universo respeita quem se respeita. Deus honra quem se honra, e não se trata de perfeição. Se trata de alinhamento, de levantar rápido quando cair, de manter o olhar no propósito, mesmo com as mãos sujas de luta. Essa é a jornada, e ela não termina com uma meta atingida. Ela continua enquanto você respirar. Cada degrau vencido te prepara para o próximo. Cada dor sentida te treina para novos níveis. Cada batalha superada revela o guerreiro que você é. Você está construindo algo maior que uma vida boa. Está construindo uma alma forte, um espírito inquebrável, um legado eterno, porque no final não são os bens, os prêmios ou os títulos que definem quem venceu, mas sim o quanto você se tornou fiel à voz que gritou dentro de você. Você nasceu para mais. Você nasceu para liderar. Você nasceu para ser livre. E agora que você sabe disso, a única pergunta que resta é: você vai tolerar menos do que nasceu para ser? Então vá, com tudo que você é, com as cicatrizes que te moldaram, com os sonhos que ainda queimam no peito, com a fé que resistiu a cada queda. Vá, porque o mundo não precisa de mais um conformado. Precisa de alguém que ousa, que vive, que inspira, que escolhe a verdade mesmo quando ela custa caro. Vá, porque cada segundo que você hesita é um segundo em que sua grandeza espera, presa, atrás dos seus medos. Você não está mais no começo, você já viu demais, sentiu demais, sobreviveu a coisas que muitos não suportariam. Isso significa algo. Significa que você tem o que é necessário, que você é exatamente quem deveria ser, que o fogo que ainda arde em você é a prova de que Deus ainda está escrevendo. Não feche o livro agora. Você não veio para ser espectador. Você veio para deixar marcas, marcas invisíveis, profundas, reais. Em cada alma que cruzar o seu caminho, você não precisa de permissão. Você já tem a autoridade. A vida está esperando o seu sim. A prosperidade está esperando sua decisão. A liberdade está esperando sua coragem. Porque no fim, o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você decide tolerar. E se você tolerar o ordinário, é isso que você terá. Mas se você escolher o extraordinário, se você decidir que já basta, então o céu inteiro vai se mover para te acompanhar. Você é grande demais para continuar se escondendo. Sua visão é nobre demais para continuar sufocada. Seu propósito é divino demais para continuar adiado. Chegou a hora de parar de sobreviver e começar a viver com intenção, com alma, com coragem, com fogo. E quando a dúvida vier, ou porque ela virá, lembre-se disso, você se torna aquilo que você tolera. Então olhe para dentro e escolha agora.